Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende do podcast Canal Corretor. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso queridinho do mercado de seguros pessoais. E olhem, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Começa a compartilhar com a galera que ainda não conhece o perfil. Se você está ouvindo aí nas principais plataformas de áudio também, é possível você seguir. E coloca aquele link maroto lá no seu Instagram, nas suas redes sociais, para que mais corretores, mais pessoas interessadas no mercado possam entender tudo o que está acontecendo dentro do nosso ecossistema. E hoje, galera, eu estou com duas convidadas aqui especiais que estão fazendo um barulho super positivo aqui em BH e certamente já está extrapolando aí outros estados também, outras cidades. Amália Oliveira e Alessandra Chaves, fundadoras da Financeiramente Feminina. Exato. Que tem podcast também, hein? Tem podcast, tem Cara, que papo também. incrível. Tudo bem, meninas? Como é que vocês estão? Tudo ótimo. Bom dia. Primeiramente, muito obrigada, André, pelo convite de estarmos aqui, né, Amália? É isso mesmo. Bom dia para todo mundo. Muito obrigada aí pela presença, pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma troca grande aqui hoje. E a gente trazer um pouco do que a gente está fazendo aqui no mercado de seguros. Vai ser muito legal, né? Duas corretoras de seguros formadas, Sim. habilitadas. Desde 2012. 2012 e você, Ale? Coincidentemente também. Também 2012? E vocês fizeram a SUSEP Vida e Previdência ou chegaram para a SUSEP Plena Não, lá? nós temos uma trajetória inicialmente totalmente distinta. Vou falar um pouquinho de mim. Vai lá, começa lá, Ale. Eu venho do mercado de seguros de 2012, comecei como corretora individual, né? Trabalhando especificamente vida, exclusivamente vida. Contudo, entrar na vida de alguém, através de um seguro de vida, gente, é algo assim, extraordinário, né? Porque não é simplesmente vender um seguro, é entender profundamente a vida da pessoa através das finanças e, consequentemente, o cliente ele veio trazendo essa necessidade para a gente do que eles precisam resolver na vida financeira. Então, o seguro de vida é uma porta de entrada, inclusive, ele é um dos pilares iniciais da nossa mentoria, que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Mas aí me tornei planejadora financeira, né? Porque o cliente começou a me demandar investimento, consórcio, soluções, né? Tá. E aí, eu e a Amália nos conhecemos em meados de 2016, né, Amália? 2016, isso. 16, exatamente. 17, e nos conectamos, mas nos conhecemos no mercado de seguro. A Amália inicialmente estava entrando aí nessa área de vida, né? Eu sou uma corretora de automóveis. Você começou no alto e... Exatamente. Eu sou uma corretora que tem uma SUSEP Plena desde 2012. Tá. Então, eu sou corretora automoveira, que me apaixonei pelo seguro de vida. Que legal. Cara, e é uma mudança de mentalidade muito grande. Eu acho que é mais desafiador, André, de quando você vende um mercado que você não conhece o seguro. Porque quando a pessoa vende um seguro para bens materiais, é muito imediatista, é aquilo ali, pronto, acabou. Para você mudar a sua cabeça, a sua mentalidade, para você ofertar seguro de benefícios, a parte de seguro de vida, de pessoas, é muito diferente. Eu vi vários amigos meus tentando também mudar essa mentalidade que não conseguiu. Foi quando, na verdade, foi a Mag que me abriu os olhos para a parte de seguro de vida, eu sou muito grata a ela. E tem 5 anos que eu me venho especializando. Eu falo que a gente nunca é especialista, né? A gente vem se especializando cada vez mais em entregar soluções através do seguro de vida. Tá. Porque o seguro de vida, para mim, o seguro em geral, é um dos melhores recursos para repor perdas, né? Para mim, em questão de custo-benefício, eu desconheço algum recurso melhor que o seguro. E assim, sou tremendamente apaixonada pelo seguro de vida. E você virou a chave mesmo. Agora o teu principal produto é o Vida. Na verdade, hoje eu tenho 2 empresas, né? Tá. Eu tenho a Col, que ela é uma corretora da parte de bens materiais. Tá bom. E eu tenho agora Financeiramente Feminino junto com a Alessandra, que nasceu agora em janeiro. Ela é uma corretora somente de benefícios. Me conta um pouquinho, como é que foi essa união aí? Qual foi o momento que deu isso, Ale? Que vocês tomaram café e falaram, cara, vamos fazer um Mais negócio ou diferente menos aqui? Como é que foi? As pessoas até nos perguntam, né? Por que vocês são sócios? Que vocês são tão boas naquilo que vocês fazem, que cada um podia ir por um caminho, né? Fazendo o que já fazem sozinhas. Primeiro que a gente se completa, né? Em todos os sentidos. Eu falo que eu sou mais emocional, a Amália, ela é mais racional. Que é interessante. Já começa por aí. Mas o que nos conectou a chegarmos ao ponto do Financeiramente Feminina foi realmente a nossa experiência
né, profissional e de vida, né? E aí a gente sempre batia papo, sempre conversava, trocávamos experiências, né? E aí a gente falava, pô, mas espera aí, isso está acontecendo com você também? Está acontecendo comigo? Não, mas espera aí, vamos fazer isso. Então, a gente foi trocando ideia até chegarmos à questão seguinte. Amália, vamos fazer algo voltado para a mulher? Porque nós somos mulheres. Nós já passamos por isso. E as mulheres cada vez mais vinham com uma devolutiva para a gente, falando assim, nossa, queria tanto ser como vocês. Vocês recebiam bastante esse feedback? Desse jeito, queríamos ser como vocês, na vida, né, tanto pessoal quanto profissional. E a gente foi entender, mas peraí, por que essas mulheres querem ser como a gente? O que a gente fez de tão diferente para a gente receber esse feedback? E aí fomos entendendo que as dores das mulheres, no geral, são as mesmas que nós já passamos e que nós superamos. E que se nós superamos, elas também podem. E aí nasceu Financeiramente Feminina, que tem o foco objetivo em duas vertentes, onde muitas pessoas acham que é a mesma coisa, mas se conversam. Que é a parte da educação financeira e a parte do planejamento financeiro. É verdade. Para mim, ainda tem diferença, é uma coisa bem diferente aí. São dois pilares diferentes. São duas linhas. Porque, assim, a gente vê hoje muitas pessoas falando, principalmente na internet, André, sobre educação financeira. Mas te educa, mas te dá varinha, mas não te ajuda a pescar. O que acontece que a gente viu no mercado? Nós tínhamos muito sucesso com planejamento com os homens. E a gente percebia que as mulheres não conseguiam efetivar um planejamento financeiro. Eu vou pensar, eu vou ver com meu marido, eu não tenho dinheiro. Enfim, a gente percebia que não eram objeções concretizadas. Eu falei, gente, está acontecendo alguma coisa com as mulheres que a gente precisa de entender a causa. Aí a gente foi perceber que a nossa história de vida que fazia com que as mulheres viam a gente de uma forma diferente. Mas o que foi? É uma transformação, mudança de comportamento. Falei, Alessandra, existe uma vulnerabilidade aí que as pessoas às vezes não querem mexer, não querem tratar, e a gente vai ter que falar de comportamento antes de falar de finanças. Exato. Sabe por quê, André? Finanças é mais comportamento do que dinheiro. O dinheiro é emocional, né? O dinheiro é totalmente emocional. E a emoção, se controlar, você ter esse controle, esse comportamento, controle de emoção, de mentalidade, de crença. Porque às vezes a gente foi orientado a trabalhar só para pagar a conta e tá bom. Às vezes você tem uma crença limitante que você não consegue ser uma pessoa que consegue receber mais. Então, não que a gente vai entrar na parte terapêutica, não. Sim. Mas foi coisas que a gente transformou na nossa vida que a gente consegue passar para nossas, hoje, mentoradas também. Tá. Então, assim, eu tive uma transformação de vida muito grande, fui mãe solo aos 24 anos, eu construí uma vida muito sozinha e consegui chegar num patamar bacana. Eu acredito que eu sou referência para várias mulheres e a Alessandra também. Então, a gente uniu essa vida nossa e a gente passa isso hoje para os clientes. E assim, André, a gente só não está transformando a vida das mulheres, a gente está transformando a vida delas, não só financeiramente, mas num todo. Que legal. É incrível, viu? Quando a gente conta a nossa história, André, porque as pessoas nos veem através da rede social, né? Às vezes numa foto com uma postura mais elegante e tal, e tá tudo bem, mas eu não nasci como eu estou hoje, né? Financeiramente, estrutura familiar. Quando eu vou dar um spoiler aqui, né? Porque no nosso workshop a gente conta a nossa trajetória. Mas quando eu falo com as pessoas que eu já fui diarista, a reação é como essa que você teve agora. Como assim, né? Começou... Né? Exato. Então, e não tem nada de mal, né? Não, de forma alguma. Aliás, temos uma lá em casa que ajuda pra caramba a gente lá. Nossa, eu não vivo sem a minha, Marcelene. Um beijo, Deus continue abençoando sua vida. Exato, Porque você tem abençoado cada vez mais a minha. Exatamente. Mas assim, eu falo pelo seguinte, eu precisei passar por esses processos todos que eu passei na vida para eu hoje eu entendo isso, para eu hoje ter essa autoridade para falar com essas mulheres que se eu conseguir, vocês também conseguem. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho os meus desafios, mas eu também tenho as mesmas 24 horas no dia para fazer a diferença na vida das pessoas, e fazendo a diferença na vida das pessoas, eu faço na minha. Entende? Então, assim, é isso que a Amália falou. Aí a gente foi começar a entender o que a gente fez para a gente chegar a ser enxergada dessa forma e, consequentemente, entregarmos cada vez melhor para essas mulheres. Cara, muito legal. E se vocês pudessem trazer de uma maneira bem didática, qual que é a diferença básica
da educação financeira para o planejamento financeiro? Porque na minha cabeça, vê se eu estou viajando muito, mas eu tenho um conceito aqui que a educação é aquilo que você aprendeu, educação. E o planejamento é como você vai fazer aquilo que você aprendeu. Estou viajando muito? É isso? Qual é o conceito ideal quando a gente olha para esses dois pilares? Quando a gente fala de educação, aí logo a gente arremete à escola, né? Isso. Literalmente o que a gente aprendeu. Aí vamos generalizar. A gente vive num país onde a cultura da educação financeira, infelizmente, ainda ela é muito deixada de lado. Exato, exatamente. E a Amália tocou num ponto que, assim, infelizmente nos incomoda muito. Quando a gente fala de educação financeira, a gente começa a puxar através de redes sociais pessoas muito boas, mas pessoas que não têm autoridade para falar sobre isso, né? Um exemplo, tá? Uma pessoa que é autoridade lá na área da moda, né? Falando, olha, eu investi nisso, invista também. Pô, peraí, o que é bom para ela não é bom para mim, não é bom para... É diferente. Quando a gente fala de finanças, cada pessoa ela tem uma necessidade, um sonho, um objetivo diferente da outra. Então, essa parte da educação é literalmente a gente fazer com que as pessoas tenham uma mudança de mentalidade através, né, da mudança de comportamento e, consequentemente, essa mudança de comportamento. Para quando a gente chegar na parte da solução, que é o planejamento financeiro, elas estarem mentalmente preparadas para a gente ir para a parte dos números. Porque não é somente números, planilha. Antes de lidar com números, a gente está lidando com pessoas. Perfeito. Né? E isso é tão interessante porque o projeto, inicialmente, financeiramente feminino, nasceu a 4 mãos em novembro do ano passado. Novembro, final de ano, a gente pensando, em vez de desacelerar, a gente pensando em criar algo. E em janeiro, a gente já abriu o CNPJ, já abriu a empresa. Então, tem o quê? 5 meses que a empresa financeiramente feminina existe. Só que quando a gente começou a falar com as mulheres e a gente veio fazer a parte do workshop, foi uma dor nossa. Sabe por quê, André? Eu não ficava conformada em saber que as pessoas não queriam nos ouvir e que o nosso trabalho é um trabalho que todo mundo precisa saber. Eu falo que a gente tem uma responsabilidade social nisso. Eu ficava indignada. Falei, gente, mas as pessoas precisam me ouvir. Meu trabalho é muito bom. Aí a gente pegou uma dor nossa, que era captar clientes, leads, enfim, captar, fazer eles não receber e, enfim, vir concretizar a venda. Aí eu falei assim, Alessandra, vamos fazer um workshop para mulheres, onde nós vamos fazer essa parte de comportamento, que a gente tem a parte do comportamento, que é corpo, alma e espírito, depois a gente vai explicar um pouco melhor, para fazer com que as mulheres entendam o que precisa ser mudado dentro delas. Igual eu te falei, a gente não entra na parte mais profunda, que já é uma parte mais terapêutica, mas a gente consegue, por tudo que nós passamos e por ser mulheres, a gente tem essa conexão, claro. Aí, André, a gente fez o primeiro workshop que ia ser online, aí ele foi presencial, a gente nunca falou na frente com as pessoas, a gente colocou 20 mulheres lá dentro. Que legal, hein? E foi uma descoberta que a gente quer sempre estar no palco falando para as pessoas, independente de qualquer lugar que seja, porque ali a gente começou uma transformação na vida delas e na nossa. Porque a gente entendeu que a gente pode sim ajudar as mulheres, porque quando a gente entrega solução, a gente tem que entender e parar de falar de produtos. Quando a gente entrega a solução, a objeção ela não acontece. Sabe por quê? Eu já estou te entregando algo que você está procurando. Eu falo para as pessoas sobre problema de inventários, linha de crédito. Se você tem um financiamento caro hoje no banco, a gente consegue te ajudar. Hora nenhuma eu estou falando de produto. Se você quer dar educação para os seus filhos, se você se ausentar. Então, depois da primeira reunião, que a gente vai começar a falar do produto que eu trago para a solução que ela precisa. Então, mudou muito, André. Muda muito. Fica mais leve, fica mais fácil. Leve, né? E foi aí que nasceu a mentoria, inclusive. Exatamente. Foi nesse evento que... Não, na verdade, uma coisa foi puxando a outra, André. Tá. Porque o workshop, como a gente citou, que trabalha a parte da educação financeira, a mudança de comportamento, ele automaticamente puxou para a parte do planejamento, que é a parte das soluções. Mas espera aí, como é que a gente vai trazer isso para esses clientes de uma forma clara e organizada? Através da mentoria. E a mentoria não é porque está na moda, né, ter um mentor, não, porque nós entendemos que... Nós temos vários mentores, inclusive. Nós entendemos que o mentor, ele literalmente tem autoridade naquilo que ele está fazendo, né? Então... ele encurta o caminho, né? Literalmente encurta o caminho. Então, a nossa mentoria é com base em 4 pilares. Na proteção,
organização, acúmulo de reserva e investimentos. Para dentro desse passo a passo, a gente trazer realmente o resultado da liberdade financeira que as pessoas tanto buscam. Né? E quando a gente colocou isso de forma clara, quando a gente coloca isso de forma clara para frente do cliente, dentro da necessidade deles, é o que a Amália falou, a gente está trazendo solução. E a venda do produto vai ser uma mera consequência. Exato. E o que é definição para você de liberdade financeira para mulheres? É uma para todas ou depende da mulher? Nossa, eu tenho uma que é sensacional. Manda, Fique à vontade, manda que eu tô por curioso favor. pra saber. Essa palavra Isso eu carrego para a minha vida. Liberdade financeira é liberdade de escolha, de você viver uma vida de escolha, André. Porque existe muita dependência emocional. E não é só no relacionamento, não. Em várias situações. Eu falo, e eu já saí de reuniões assim, emocionadas, a Alessandra sabe disso, de cliente começar a reunião com a gente chorando e terminar sorrindo porque a gente conseguiu resolver as coisas pra gente, tá conseguindo ainda, sabe? Então, assim, você vê uma pessoa tendo um poder de ter de viver uma vida de escolhas, ela tá ali porque ela quer, não porque ela precisa, isso pra mim não tem... Legal. E deixando não bem tem preço. claro, deixando bem claro, o financeiramente feminina, ele é sim um negócio, um trabalho voltado para a gente se conectar com mulheres. Contudo, a gente não atende só mulheres. Isso. Através das mulheres, a gente trabalha todo aquele ecossistema. Então, são inúmeras mulheres, por exemplo, casadas, que nós sentamos para conversar junto com o esposo. Sim. E quantas foram as mulheres que depois nos deram um feedback falando assim, vocês, como a Amália falou, né, mudaram não só a minha vida financeira, mas a minha vida como um todo, porque o meu esposo passou a me admirar. Olha só que legal isso, hein? Então, E casal, né, gente? Tem que ter uma agenda junta, não dá pra ter agenda separada, né? não, André, Inclusive financeiramente, né? Porque acho que é uma das maiores, não sei se estatisticamente tem esse número, tem. mas uma das André. maiores brigas de casal deve ser por causa de dinheiro, Não né? é briga, não, é separação. É separação, é pior, né? É Pior, estatístico isso. Nós estávamos exatamente conversando sobre isso quando a gente estava a caminho. né? Quase ninguém casa por dinheiro. Tem lá suas exceções. Sim. Mas por que o maior índice de separação é por questão financeira? Fica aí o X da questão, sabe? Às vezes porque a falta de diálogo, a perda na admiração. Confiança. A perda da confiança. A falta, talvez, isso trazendo para o universo feminino, quem me conhece sabe que eu falo muito disso, isso é bíblico. A mulher sábia edifica o seu lar. lar, né? Mas o que é ser a mulher sábia? Muitas das vezes a mulher não precisa da mulher estar trabalhando para gerar renda para ela ser sábia, não. A mulher, às vezes, ela pode ser do lar, ela é do lar, mas ela pode também gerir as finanças da família através de busca de conhecimento. A sabedoria é isso. A sabedoria é você buscar conhecimento, sabe? Então, quando a gente recebe um feedback desse, de uma cliente nesse nível, falar, vocês mudaram a minha vida como um todo, porque o meu marido passou a me admirar mais. Depois que que eu participei do workshop de vocês e me tornei mentorada, isso não tem preço. É incrível, né? É o tipo de feedback que não tem preço, né? Não tem preço. Vocês sabem que eu tava vendo, tem um programa, eu não sei se é Netflix, chama Como Ficar Rico. Vocês viram isso? Não fala, não. Nós estamos Sabe o que eu assistindo, a falei? gente se vê. Aquilo ali é o nosso trabalho. Cara, eu O nosso tô arrepiado trabalho aqui, porque vocês estão aquilo. contando, eu assisti até o fim ele, né? Não vou dar spoiler não, mas tem um caso lá, que é um Eu assisti casal. até o fim. De um casal lá da menina que ela trabalha e o cara não. E aí é uma treta, né? Logo nos primeiros das entrevistas. E aí você vê, aí na hora que o Hamit começa a conversar, ele começa a entender. Você viu o trabalho da mentoria como é importante, né? Ele vai entender o cara lá, ele fala: Meu, eu quero trabalhar. E você viu que ele Eu quero me sentir restabeleceu. útil. André, é isso Ele que a gente restabeleceu o passa. Cara, muito casamento legal, né? deles. Esse é o trabalho, André, a essência de vocês deixa tá um eu pouco falar. ali, né? É naquele- isso. Eu contei pra Ale, falei, Ale, deixa eu te contar um negócio. Eu não gosto de ver TV, eu nem tenho tempo. Sim. Mas quando eu preciso de relaxar, eu tenho que sentar no meu sofá e ligar a televisão. Netflix. E eu tô lá, passando. Aí eu, como ser rico, eu falei, "Ixi, deve ser que esse programinha." E comecei a ver. Eu não parei e liguei Você não pra dá Ale. nada na capa, né? Na hora Eu que você falei vê. aqui, entra no Netflix e vê.
Aí ela me manda mensagem, não tô acreditando, olha o cara tá... Aí o cara fala de comportamento, o cara fala de mentalidade, de escolha. Se você quer, você tem que renunciar a alguma coisa aqui para na frente conseguir. Você viu que ele restabeleceu o casamento através das finanças. Exato. Eu falei, Ale, é o que a gente tá fazendo. Tinha os clientes, a gente falava assim, não, aquele cliente, ele é igual fulano de tal, que a gente atendeu. Aquele ele é igual fulano. É isso, André, é isso. É a gente realmente, nós sermos um agente transformador na vida das pessoas. Isso é servir, né? Total. Isso é servir. Não é simplesmente trabalhar para a gente receber, né, o X no final. Isso aí vai ser consequência, sabe? É trabalhar por amor. É fazer... não é clichê. É colocar em prática aquilo que a gente fala e vive diariamente, sabe? Acho que esse é o grande segredo, né, do mentor, né? E quando vocês fazem a mentoria, vocês fazem juntas ou tem momentos que são separados? Como é que é isso? Então, como que funciona? Graças a Deus está só aumentando, né, a quantidade. Então, antigamente os primeiros a gente fez sempre nós duas juntas, e agora a gente definiu o seguinte: a primeira reunião, que é a anamnese, o conhecimento, tudo mais, geralmente a gente divide. Ela vai no cliente, eu vou no outro. A devolutiva nós fazemos juntas, porque alguns assuntos a Lei vai falar e alguns assuntos eu vou falar. Então, vamos supor que você fechou a mentoria com a gente, que são 4 encontros durante 2 meses de 1h30, que a gente dá um intervalo de 15 dias para as pessoas fazer o que tem que fazer, mandar documentação e tudo mais. Então, a primeira a gente vai, cada uma com um cliente. A segunda, que é a devolutiva, nós vamos juntos, já para explicar que os próximos encontros serão comigo ou com ela, enfim. E vai tudo bem. A parte de investimento, hoje nós somos sócios de uma empresa que fica no Rio, que é de investimento. Aí os especialistas de investimento falam com eles. Então já fica assim, é uma mão assim, são 4 mãos que funcionam muito bem. Às vezes, algum cliente específico demanda nós duas. Tá bom, mas entendeu? Aí normalmente agora vocês estão conseguindo já trazer aí um trabalho... Já. Quero saber das duas. Primeiro, Ale, quando você vai mentorar alguém lá, quais são os principais obstáculos que você percebe nessa mentoria? Quando você começa a conversar, o que mais tem de barreira ali da pessoa que você percebe? Se você pudesse elencar aqui os 2 ou os 3 principais que você se depara. As crenças limitantes primeiro, aí vamos falar do passo a passo da nossa mentoria? Tá. A gente começa falando sobre proteção. Tá bom. Quando a gente fala de proteção, as pessoas falam, peraí, proteção, o que é isso? Seguro. É isso, seguro. Mas seguro em quê? E aí a gente começa a entender onde essas pessoas, esses mentorados precisam de seguro. Primeira coisa, de vida. Que você está vivo, você precisa de seguro de vida. Né? Já começa por aí. Depois a gente vai entender qual é a estrutura patrimonial para ir sugerindo os demais, né, ramos. Aí as pessoas já vêm, primeiramente, com aquele preconceito gigantesco sobre seguro de vida. E aí, quando a gente começa a explicar qual a importância de uma proteção da sua própria vida, a gente está trazendo a solução, não o produto. Então, já começa a quebrar aquele preconceito ali. Ponto. Segundo, é aquela questão, mas espera aí, eu preciso resolver o problema porque não está sobrando dinheiro e nunca vai sobrar. Não, espera aí, claro que sobra. E aí, quando a gente começa a entender ali como é que está a organização financeira, que a gente começa a realmente entrar na questão de planilhas, números, a gente começa a mostrar para aqueles clientes, mas espera aí, você está pagando isso num plano de saúde que você poderia pagar isso? Mas espera aí, você está pagando um financiamento que você poderia substituir por uma outra dívida mais barata? Vamos substituir essa dívida aqui. Aí começa a clarear. Aí, no final, as pessoas falam assim, a gente ouviu isso essa semana, se vocês resolverem esse meu problema, vocês vão mudar de patamar. Isso, a gente ouviu isso. De uma pessoa que não queria nos receber inicialmente. Que não queria nem nos ouvir. Olha só. E nós vamos conseguir resolver. Desafiou, né? Desafiou. E quando nos desafia, André... Aí mas a gente tem a solução. Né? É o botãozinho do bril. E aí eu vou te falar que nem sempre a gente tem a solução de imediato. Claro. Mas quando o cliente ele traz... Aí eu volto lá no início que eu te falei que os clientes vão demandando da gente situações onde a gente vai cada vez mais se especializando, né? Tá. Ao ponto, né, de nós chegarmos. Então, o processo foi... Eu sou corretora de seguro, mas eu me tornei planejadora financeira e me tornei mentora. Entende o processo? Porque os clientes vão demandando. E quando o cliente chega com um problema que eu não consigo resolver na hora, que nós não conseguimos resolver na hora, a gente busca por essa solução. Tá. E ainda que não esteja no nosso alcance, a gente dá uma devolutiva para o cliente ter um norte. Meio que um concierge ali, né? Exato. Você vai direcionar, Exato. Encontramos aqui algumas soluções para você,
você dá contato, dá o caminho. Exato. Para a pessoa procurar. Exato. E aí nós atendemos um profissional médico essa semana que ele nos falou, olha, eu tenho o advogado da família, eu tenho alguns profissionais que atendem a minha família e vocês muito provavelmente passarão a ser as nossas planejadoras financeiras da família. Olha, já está começando um trabalho de recomendação super forte aí, né? Começa. O trabalho de recomendação, ele é bem fluido, sabe? Às vezes você está fazendo a mentoria com a mentorada, ela já começa a te indicar, porque já está vendo mudança na vida dela. Mas a pergunta que você falou das dificuldades... Os primeiros obstáculos aí, né? Tem uma que é muito grande do brasileiro, viu? Querer investir primeiro do que proteger. Exato. Gente, é incrível. Inverter a ordem do... Exatamente. Não, eu não preciso de pagar seguro e tal. Aí eu falo com eles, primeiro a gente tem que proteger o que pode dar errado, para depois investir no que pode dar certo. Só que aí que começa o nosso trabalho anterior à mentoria, sabe? Porque as pessoas entendem que ela precisa ter a base, a proteção. E às vezes você vai falar da proteção, que você leva um capital mais alto, alguma coisa, e fala assim, mas para que 2 milhões? Que você senta e você mostra, você vai explicar, destrinchar aqueles 2 milhões, que é a educação dos filhos, enfim, toda a demanda dele, que pode ser inventário, o cara fala assim... Eu nunca parei para pensar sobre isso. Então, assim, a parte de investimentos que ele quer, ok, a gente vai fazer. Mas antes, vamos organizar a casa. As pessoas têm um conceito muito errado do seguro de vida, de eu paguei... cancelei meu seguro, que eu paguei a vida inteira, eu nunca usei. Eu falei, não, seguinte, você usa o tempo todo. Todos os dias. Você só não está sendo indenizado. Que bom. Mas você está coberto, amigo. É a mesma coisa do seguro do carro, do plano de saúde. Se a gente não quer usar. Aí ele falou também, nunca parei de pensar dessa forma. Mas Olha a mudança de mentalidade. Quando a pessoa fala isso, eu sempre rebato, porque eu não gosto de ouvir isso, porque assim, você está coberto. E é uma cobertura que você não pode deixar de ter de jeito nenhum, nem que você tenha a básica. Porque você está aqui agora e seu investimento está aqui ainda, você está construindo, é o que a gente fala. Você não precisa ter seguro de vida a vida inteira, André. Você está num momento de produção alta, né? Construindo patrimônio, você vai fazendo seu seguro de vida, você vai aumentando sua reserva, chega um momento que você não precisa de seguro de vida e tá ok. Isso é o planejamento financeiro. E quando você fala dessa forma, é você entregar a solução. As objeções, ela meio que caem, entendeu? E quando a gente... estão antecipando, né? Já muita coisa que ele já poderia pensar, né? E quando a gente apresenta para o cliente ali, dentro do planejamento financeiro dele, a proposta do seguro de vida com capital segurado, dificilmente, André, a gente leva capital segurado abaixo de 1 milhão. Tá. Contudo, a gente deixa claro para o cliente, fala, olha, seguro de vida não é para deixar ninguém rico, milionário. Não. Você está entendendo que isso aqui é para resolver essa e essa situação? O cliente não tem objeção para falar com a gente, reduz. Ele não fala reduz, como a gente ouviu muito de cliente falando assim, eu tenho seguro, eu tenho 100 mil no banco tal, e achar que está tudo bem. Tá tudo certo com 100 mil, né? Tem 100 mil ocidental. Não, a pessoa ganha 10 mil por mês, né? Entendeu? Aí tem 100 mil de capital. Então, aí a gente né? trazendo novamente a mudança de mentalidade. Bom, pelo que vocês estão falando, tem muita coisa voltada, de fato, para comportamento, né? Eu vi que vocês falaram muito disso, né? Eu gostei também desse negócio de corpo, alma e espírito. O que é isso? Ficar dentro da mentoria? São 3 pilares que vocês trabalham dentro da mentoria, é isso? Vou falar um pouco do corpo para ler o seguinte... nós tivemos uma mudança... Eu também tive, antes da lei, uma mudança com atividade física muito grande na minha vida. O esporte, no meu caso, a musculação, que as pessoas falam assim, gente, quem que gosta de musculação? Eu amo. Você passou a gostar, né? Eu passei a gostar, mas eu não sabia que a musculação, que é uma atividade física, ia mudar em tudo na minha vida. Porque muda a sua autoconfiança. Eu fiz uma prova social no ano passado nas redes sociais de 240 dias de treino. Eu lembro que antes de chegar aos 240, o pessoal ficava, tá chegando os 240. Todo mundo acompanhando. André, só que foi estranho, porque assim, eu queria mudar o meu corpo. E eu mudei de vida. Só que eu não estava percebendo isso, as pessoas estavam. A Mali, eu falei, não, tô normal, só tô fazendo atividade física e tal. E o esporte, ele me trouxe uma autoconfiança gigantesca, porque assim, não é fácil você ir acordar todos os dias e ir pra academia. Mas o que mudou? A minha cabeça, a minha mentalidade. Se eu sou capaz de fazer isso, por mim, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Já teve cliente meu que falou assim, como não confiar numa mulher que vai todos os dias pra academia, que se cuida, disciplina, né? Que se priorize.
E eu, nossa, é verdade. Se cuida de você, você está preparado para cuidar dos outros. Exatamente. Aí, se eu tenho essa disciplina comigo, com os meus clientes, aí eu comecei a ver que realmente eu estava mudando. E eu mudei muito, sabe? Aí eu falei assim, gente, as pessoas precisam ter o hábito de fazer uma atividade física, porque isso muda a mentalidade da gente. Não é músculo, é mental. A parte de corpo vem e é futuro, mas o que você muda... É uma hoje eu já não... consequência ali, né? É uma consequência. Do que você está cuidando é da uma saúde, consequência. né? E hoje eu já não consigo não treinar. Todo Então, dia? De 5 manhã? vezes por semana. Tá bom, pô. Deve estar acima da Porque média, já virou um hábito, né? Já virou um hábito, entendeu? Mas assim... Quando não vai, deve dar dor de cabeça, fica Não, quando mal. não vai, você fica chato, fica estressado, parece que seu dia não fluiu. Então, assim, não precisa ser uma musculação, mas façam atividade física por você, porque, assim, é a autoconfiança que te dá, isso corrobora para sua vida inteira. É alta performance, é com sua filha, com sua família, você está disposto, você está com energia, as pessoas querem saber o que você está fazendo. Eu falo que investir em você é a melhor coisa, porque as pessoas vão querer fazer negócio com você. Exato. E ainda a parte da alma e do espírito foi uma junção de coisas que a gente faz também. Então, o corpo veio com a tua experiência e o que você passou, e a alma e o espírito veio com a lei. Mas antes de eu entrar nesse detalhe, ainda na questão do corpo, não justifica aí a mesma coisa da questão da proteção. Não tem coerência, André, a gente fazer um planejamento financeiro, que quando a gente fala em planejamento financeiro, a gente está falando hoje, mas a gente está falando a longo prazo, sem a gente se cuidar. Uhum. Por quê? Você quer usufruir de tudo aquilo que você está construindo, certo? Mas se chegar lá na frente e você não tiver saúde... Esquece, né? Entende? Tá vendo como é que vai se conectando? Porque corpo, alma e espírito. Nós, seres humanos, somos formados de corpo, alma e espírito. Né? Então já começa por aí. E aí, dentro do que nós vivenciamos, né, dentro da nossa trajetória, a Amália falou muito bem dessa questão do corpo, da experiência que ela tem. Eu também tenho essa experiência muito forte, mas para não ficar muito extenso aqui, vamos entrar na questão da alma. E quem quiser saber mais, claro, participe do nosso workshop, por favor. Aliás, vamos só fazer uma pausa aqui. Sim. Já aproveita as redes sociais de vocês para falar, porque a gente vai colocar na legenda aqui do podcast. Como é que a galera acha? Para quem quer participar do workshop, fala agora, porque a gente já vai colocar na legenda para o pessoal começar a acompanhar também. Sim, o workshop, ele acontece aí de 2 em 2, 3 em 3 meses, né? Tá bom. Esse vai ser o terceiro que vai acontecer. Nós vamos divulgar, tá? Especificamente para mulheres, só mulheres estão aptas a participar desse workshop. O próximo vai ser no dia 24 de junho. 24 de junho, num sábado. Isso, de 13 às 17, vai ser num sábado. E aí nos acompanhe nas redes sociais, que aí vocês vão ter os detalhes maiores. Tá, e quais são as redes sociais? Falem aí. A nossa rede social é Financeiramente Feminina somente. Tá. Vocês querem falar de vocês também? Quer deixar aqui, aproveitar? Sim. Olha, a gente tem um canal no YouTube, Financeiramente Feminina, Spotify, Financeiramente Feminina, e no Instagram. E o podcast também, né, meninas? E o podcast também. Também tem um podcast aí. Tem o meu Instagram, que é o Chaves Alessandra _, né? Eu falo que o Financeiramente Feminina somos nós duas, mas é claro que algumas pessoas vão se conectar comigo, outras vão se conectar com a Amália, né? Mesmo porque, como a gente falou aqui desde o início, antes do Financeiramente Feminina, nós éramos Alessandra Chaves e a Amália Oliveira, né? E não deixamos de ser, né? O meu Instagram é _Amália Oliveira. Boa, boa. Então vamos lá, voltando para alma e espírito. Questão do alma e espírito. Alma e espírito. A saúde física automaticamente puxa a questão da saúde mental. Mas como, além da atividade física, a gente pode também cuidar da nossa saúde mental? Eu falo que é cuidar do nosso ambiente. E qual é o nosso ambiente, André? Onde quer que a gente esteja, né? Então, eu dou muito exemplo do trânsito, que eu, assim, vivo no trânsito. Só que o trânsito é um ambiente que, assim, se você não tiver essa mente forte, você vai estressar. E aquele estresse ali por conta do trânsito, ele pode literalmente acabar com o seu dia. Já aconteceu isso comigo, tá? Acabou com a minha saúde. Acontece. Eu tenho problema de estômago por causa de trânsito. Pois é. Então, vamos lá. Tem como a gente fugir do trânsito? Não. Né? Pelo menos não no nosso caso, que estamos para lá, para cá o tempo todo. Então, vamos lidar com aquela situação. Como que a gente cuida do nosso ambiente estando dentro do carro ali no trânsito? Eu amo escutar um podcast. Eu amo ouvir uma música que vai me trazer paz.
Então, o trânsito está parado, gente, o que você pode fazer? A gente ainda não está na era do carro que voa. Então, vamos fazer algo que vai nos alimentar, vai alimentar a nossa alma, né? De uma forma que vai somar, que vai, né, que vai nos elevar, enriquecer, né? nos enriquecer, né? Então, essa é a parte da alma. Agora, a parte do espírito, André, é algo assim que eu gosto de frisar muito, porque as pessoas, elas confundem muito com religião. Esquece religião. É importante, né, falar disso, porque tem essa... Muito. Não tem nada a ver com religião. Tá bom, Esquece religião. A parte do espírito, eu falo que é um relacionamento que a gente precisa ter, sim, com Deus, né? Porque eu falo que como que você vai se planejar financeiramente, passar por desafios, passar por obstáculos sem fé? Sem acreditar. Tem mais a ver com espiritualidade do que religião, Exato. né? Esse é o ponto. Esse é o Exato. tema, né? Isso é isso. Tá bom, Sabe? Peguei. Sem fé, sem acreditar. Resume-se nessa frase: o possível é com a gente, Sim. o impossível é com Deus. E tem coisa que a gente vai passar na vida da gente que é humanamente impossível, mas que acontece, que já aconteceu na minha vida, eu tenho certeza que já aconteceu na sua, da Amália, de quem nos ouve, que a gente fala, foi Deus. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. Não tem como a gente ser muito espiritual e cuidar pouco do corpo, a gente cuidar muito do corpo e não cuidar do nosso ambiente. A gente tem que ter o equilíbrio nesses três. E no nosso workshop, a gente mostra isso para as mulheres que lá estão, através da nossa história, que é possível, que elas são capazes e que elas estão prontas para ir para a nossa mentoria. Olha só, que legal isso, hein? Sabe por que dá certo, André? Porque tem coerência. A gente não leva o que a gente não faz, o que a gente não acredita, o que a gente já praticou, o que a gente já errou e que tenta só acertar agora. E essa parte, essa junção de corpo, alma e espírito e depois ir para a parte de finanças, que é o crescimento financeiro, é o conceito de riqueza. O conceito de riqueza para a gente é você ter saúde, paz, tempo e dinheiro. Isso. Porque não adianta, você pode ter dinheiro e não tem saúde. O dinheiro ainda assim é a última, porque se você trabalha a sua saúde mental, se você tem paz, se você tem tempo para gastar o seu dinheiro, depois vem o dinheiro. Que é o conceito pra gente, é o conceito de riqueza. Esses 4 pontos. 4 pontos, legal. Você sabe que teve um podcast que eu fiz uma pergunta pro convidado, e aí ele entrou num assunto que ele falou, cara, eu tava conversando com outro corretor de seguros, e ele chegou pra ele e falou, você sabia que você não é rico, né? O cara, não sou. Tem aqui minha comissão recorrente no seguro de vida, né? Tem aqui minha comissão. Não, você não é rico não, cara. Porque, ó, se você fosse rico, você não ia estar aqui, ó, com essas olheiras aí trabalhando hoje até essa hora. Exatamente. Se você fosse rico, você ia estar agora na beira de um lago, fazendo uma pescaria. Aí ele até brincou, tomando uma Heineken, não sei o que e tal, né? Mas ele falou brincando, mas eu falei, cara, é isso, né? Porque isso. você tem a liberdade de fazer. Pra mim, eu tenho um conceito, assim, que eu tenho 2 filhas, né? E pra mim, a minha liberdade financeira vai, quando chegar, é quando eu posso escolher a hora que eu vou acordar. Sim. E quando Escolher. Hã? Escolher a hora que eu vou acordar. Pois é. Anota isso aí. Escolher. Escolher. Aí a gente vai chegar lá. Então, escolher a hora que eu vou acordar e poder escolher também o tempo que eu quero estar com as minhas filhas, com a minha esposa. Então. Quando eu tiver isso na mão, porque hoje eu não tenho isso. Hoje, assim, tem apresentação Dia dos Pais. Eu não perco nenhuma. Aí eu vou. Mas, por exemplo, eu quero pegar uma quarta-feira à tarde e ir ao cinema com a minha filha. Ir pro cinema com elas. André, isso pra mim é quando, sabe? a Tô viajando pergunta, muito? é uma das perguntas que você fez inicialmente. O que é pra vocês liberdade de escolha? Liberdade Tá financeira. Liberdade de escolha. Isso é liberdade de escolha. Olha aí, ó. Entende? liberdade de escolha. A gente voltando Isso é sensacional. a uma das primeiras perguntas que você nos fez. Isso é riqueza, que você vai ter liberdade de escolha. E tem um passo a passo, assim, que vocês poderiam compartilhar? Porque, assim, eu tenho a mentoria, são 4 encontros, né? 4 encontros. De 1h30 cada um. Uma das nossas mentorias são 4 encontros. Porque tem a gente mais tem uma de uma? esteira de A produtos. gente já tem uma esteira de produtos hoje. Que depende muito da necessidade do cliente. Olha só. Então, essa é uma delas. É uma delas. Tá. Essa é a Start, seria? Não. Essa é a Premium. É a Premium já. Não, a Premium é de 1 ano. Sim, mas inicialmente com 4 encontros. Aí a gente precisa
conversar individualmente com os clientes para que eles entendam, né? Tá. Essa de um ano, depois ele tem um acompanhamento. Aliás, esclarecer algo aqui, porque muitas das vezes os clientes vêm assim, mas peraí, vai acabar a mentoria e nunca mais a gente vai se falar? Não. Você se sente abandonado, né? Não, que muito acostuma legal. ali, né? Nossa, e a gente se sente assim, né? Mãezonas. Muito honrada legal. quando as Legal. pessoas falam isso com a gente. Mas não, a mentoria ali é a parte onde a gente realmente deixa de uma forma muito latente ali o que tem que ser feito, né? Porque a gente fala, nós somos coautoras, né, da mudança que vocês vão promover em vocês mesmos, né? Então, vocês é que são autoras. Contudo, a gente precisa estar ali, porque voltando na questão, por exemplo, do seguro, a vida de qualquer pessoa, ela muda. Então, a gente vai precisar... né, sentar novamente. Os clientes nos ligam falando assim, olha, eu recebi um dinheiro aqui, o que vocês sugerem que a gente faça? Esse é o nível de confiança que a gente tem dos clientes. E a responsabilidade, né, também, né? Uma confiança com muita responsabilidade, né? Olha, eu fiquei sabendo que milhas, a gente fala sobre milhas. Sério? Olha só. Sério. Aliás, o nosso mentor de milhas, certamente você conhece. É o Marcão? Minose. Eu vou chamar o Minose um dia pra vir falar sobre milhas aqui, viu? Nossa, vai ser ótimo. A gente fala sobre milhas. Eu fiz mentoria com ele também. Eu paguei pra ele. Fiz uma Mas mentoria você com ele. colocou em prática? Coloquei. Ótimo. Tô colocando lá o negócio. Porque a gente só se sentiu à vontade para falar com nossos clientes de milhas depois que nós colocamos em prática, depois que eu realmente entendi que isso pode também mudar, que isso muda, né, a trajetória da vida financeira. Então, na nossa mentoria, a gente fala também sobre milhas. Você vê, ó, esse negócio é tão legal porque... Milhas é planejamento. Planejamento. E eu tinha uma crença com um dos cartões que eu tinha lá, eu adorava. Não vou falar o nome não, mas é um roxinho. Eu adorava ele, por causa do aplicativo, fácil de mexer e tal. E eu falava, não, cara, eu tenho cashback de Uber lá tal. Ele olhava pra mim, dava risada, ele falou, Rezende, cara, vamos fazer a mentoria. Vocês falaram uma coisa, encurtar o caminho, né? Encurtar o caminho. E aí ele veio, me trouxe, conhecimento liberta, ele começou a falar um monte de coisa e tal. Uma das primeiras coisas, a gente tá em 2023... No meio do ano aqui, ó, tem uns 2 meses que eu parei de usar o cartão. Mas foi difícil, viu? Porque desgarrar ali e falar, cara, eu gosto tanto dele e tal, mas não, eu tenho uma estratégia agora. Eu construí uma estratégia com base no que ele me ensinou e agora eu tô fazendo. Então, a mentoria é legal por isso, né? A gente, mais uma vez, solucionando o problema das pessoas que têm um problema com cartão de crédito e trazendo a solução. E outra questão, né, para não dar muito spoiler aqui também, mas falando também um assunto muito importante, da questão do consórcio. A gente fala muito da questão do consórcio imobiliário, por exemplo. As pessoas não sabem, muitas pessoas não sabem que um consórcio imobiliário ele pode ser utilizado para 3 situações. Compra do imóvel, construção ou reforma e, principalmente, substituição de uma dívida cara, que é um financiamento, por uma dívida barata, ou seja, uma linha de crédito barata, que é o consórcio. Quando a gente traz essa solução para o cliente que está pagando ali R$5 mil, 5 mil reais numa prestação de um imóvel, a gente fala, traz essa solução para eles substituir essa dívida num consórcio, onde a prestação cai aí para R$1.000, E às vezes diminui aí 10 passei anos. por isso. Nossa. Aí eu falo, eu não vendo aquilo que eu não compro. Eu tinha uma prestação imobiliária de 30 anos, onde eu pagava R$3 mil por mês nesse financiamento imobiliário, que eu achava que eu já estava super vantagem, porque a minha taxa de juros lá na época foi de 5,5%, ok? Passei a pagar R$935 num consórcio, num prazo de 10 anos... e que antes eram de 30. Então, eu pagava R$3 mil, faltavam 30 anos, eu passei a pagar 935 por 10 anos. Então, olha a solução. E aí eu tenho o custo de oportunidade, né? Aquele valor ali de... Eu sou ruim de conta também, né? Esse aqui é emocional também, mais humano. Eu sou ruim, eu não sei fazer conta de cabeça. Mas aí daria, ó, uns R$2.100, vai, de custo de oportunidade para você pegar e investir em outras coisas, então, né? Aqui, ó. E às vezes você está pagando uma taxa ali ao todo de um financiamento de quase 300%, que você troca uma faixa de 20%. Então, olha só como é que a nossa mentoria é muito mais profunda. A gente fala de seguro, a gente fala de consórcio, a gente fala de investimento, a gente fala de milhas. No detalhinho, né? Então, e tem muito ainda, tem muitos pontos ainda. Teve cliente que não quis nos receber, às vezes, para falar de planejamento financeiro, de seguro, mas a gente tocou na linha de crédito, ele nos recebeu, fez a mentoria completa com a gente, desde a proteção. Ele tem um pouco de Você tem que entender bloqueio. por onde... É isso que eu falo, André. Eu falo que não vende, as pessoas simplesmente não vendem por quê? Não acreditam no produto delas ou não acreditam nelas. Só isso. A partir do momento que você aprende a ouvir o que o cliente precisa, a solução que você tem que entregar para ele, você vai entregar o que ele quer ali. Mas mesmo assim, você vai conseguir ajudar ele num todo. Então, assim, não é porque o cliente não quer falar sobre seguro que eu não vou deixar de atender, não. Mas depois eu vou mostrar para ele o que ele precisa, entendeu? Você precisa começar com esse assunto, Exatamente. né? Vai no que você vai começar no que ele precisa, né? Porque as pessoas, elas não querem
comprar. Elas não querem que eu venda para você, mas elas querem comprar algo que elas precisam. Exato. Então é isso. Elas querem o que o produto pode oferecer, né? E a gente ainda... Eu achei legal quando vocês começaram falando de educação financeira, porque eu escuto ainda muito aqui, né? Muitos corretores, inclusive, falando... É difícil de vender seguro hoje, seguro de vida especialmente, porque a cultura do brasileiro e tal, né? Quando eu escuto, eu respeito, mas eu falo, gente, eu concordo, mas tem uma vírgula aí. Tem uma questão de cultura, mas para mim está muito mais voltada à educação financeira. Por que países desenvolvidos, né? Quando a gente pega aí Japão, você pega Estados Unidos, tem já acima de 70%, 90% da galera que tem seguro, que os produtos financeiros são mais desenvolvidos. É porque a educação financeira lá já está mais avançada que a gente, né? Exatamente. Então eu vejo o papel de vocês como mentoras de planejadoras financeiras, né? Super importante. E acho que o grande lance é o que vocês falaram, né? Eu tenho que entender o outro. Tem que entender. Porque não é como eu gostaria de ser abordado. Né? E isso também é uma... Não sei se vocês se deparam muito com isso. Sim. É porque a forma de comprar do consumidor mudou, né? Então, assim, as pessoas estão muito exigentes, tem muita informação aí. Então, assim, você tem que ter um diferencial. Porque serviço por serviço, todo mundo tem. Exato. Foi o que eu falei. Tudo que aconteceu hoje, até a empresa financeiramente ter nascido, foi através da necessidade dos nossos clientes. Falei, não sou... Eu amo ser corretora de seguro, tenho meu orgulho, mas eu não sou só corretora de seguros. Meu produto, o que eu vendo, o meu trabalho, ele é fantástico, ele pode trazer muito mais possibilidade. Então, através da corretagem de seguro, eu tenho hoje várias formas de rentabilidade. Diferente, mais leve, trabalhando mais, claro. Nós estamos trabalhando muito mais, a gente está trocando pneu com o carro andando. A gente está arrumando back-office. Vocês são jovens, estão cheios de energia, estão com saúde. Jovens, a gente está arrumando back-office agora, mas está assim. E a gente está amando, porque está mais leve, sabe, André? E transforma a vida das pessoas e está transformando a gente. Nossa, é sensacional. Ó, eu vou falar para vocês, eu vi um movimento acontecendo uns 3 anos, mais ou menos, para cá, do mercado financeiro, né, os assessores de investimento, começando a vender seguro. Sim. Eu lembro disso tem uns 3 anos. Começou um movimento forte e tal. E na época a gente começava a falar com a galera do mercado, eu falava pros corretores, pessoal, abre o olho. Porque essa galera tá fazendo isso, você, corretor de seguros, comece a se especializar como planejador financeiro, comece a entender o contexto. Isso. Não é só a proteção que é super importante, mas tem tanta coisa que você pode ajudar o teu cliente. Então, eu vejo que o que vocês estão fazendo é uma coisa muito legal. Primeiro, porque vocês são corretoras de formação, né? Já tem uma bagagem de proteção, né? Aquela coisa. E vocês acumularam, né? Agregaram todo o outro conhecimento que está inerente à vida da pessoa. Isso é muito legal e poucos fazem isso. Parabéns, viu, pela ideia que vocês tiveram num café. Foi isso, né? Foi cafezinho que vocês estavam conversando lá e tal. Foi no café. Muito legal isso. Agora me fala, eu sei que tem na mentoria aí tem ouro, mas vocês vão ter que entregar alguma coisinha aqui. Os primeiros passos, se vocês pudessem dar uma dica aí pra galera, pras mulheres, vai? Dica pras mulheres agora, como a gente tá falando pra elas. Os primeiros passos, assim, dicas, ferramentas que elas poderiam já começar a olhar de forma diferente sobre a vida dela financeira. Essa mulher que eventualmente tá lá em casa com... Eu já tive essas tretas aí já com a minha esposa por causa de dinheiro. Você tem 3 mulheres em casa, tem né? 3 mulheres, né? E eu já tive isso, até que a gente teve que ter uma conversa madura, né? Falar sobre dinheiro. Eu falei, ó, a gente tem que ter uma conversa sobre dinheiro aqui. Não dá pra ter agenda separada e tal, não sei o que. Foi difícil. Hoje a gente fala super bem, estamos numa maturidade de conversa muito legal, né? Mas eu tenho certeza que tem muita gente que não tá nisso, né? O que vocês poderiam dar de dica? Gostaria de ouvir das duas. Tá. Especificamente para mulher. Pra mulher. Então vamos começar do básico. Vai. O que diferencia nós mulheres de vocês homens? Na nossa fisiologia, né, digamos assim, só a mulher pode gerar vida, né? Então, é o básico. E se nós podemos gerar vida, nós também podemos gerar ideias, estratégias, soluções. Então, mulher, seja sábia, né? E sabedoria a gente busca através de conhecimento. Então, pare de ter essa crença limitante de que você não consegue, de que você é um sexo frágil, né? De que você não pode. Pelo contrário, sim, você pode. Então, busque cada vez mais por conhecimento. E o conhecimento está aí, ó, aberto a todas nós. Perfeito. Amália, me fala. Fala o seguinte, André,
A mulher, a palavra para mim que define a mulher é força, né? Nós temos uma força gigantesca, mas a gente tem que aprender a usar ela a todo momento, não só quando precisa. E nós somos múltiplas. E eu aprendi a me priorizar. Então, eu falo para as mulheres, se priorizem. Seja você a sua primeira despesa fixa, se pague primeiro. Não é deixar de comprar as blusinhas que a gente gosta, não é deixar de se vestir bem, gastar com o que a gente gosta. Mas, assim, existe necessidade e desejo. Então, se coloque como prioridade, se pague primeiro, porque para que você viva uma vida de escolhas. Eu acho que todos nós devemos se priorizar, mas a mulher ela quer ser múltipla, né? Ela quer ser mãe, irmã, amiga, namorada e tal, e esquece dela. E assim, e às vezes vai chegar lá na frente, e a gente tem esse relato. Eu sempre olhei todo mundo e deixei eu de lado. Começa a se olhar. E não é se anular com o outro, não. É se permitir se priorizar, entendeu? Isso não é soberbo, isso é inteligência. Nossa, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu vou mandar esse episódio pra minha mãe. Pra mãe, esposa, cara, prima, minha mãe, eu vou te falar, a pessoa que tá vindo na minha cabeça é minha mãe, porque tudo que vocês falaram, e é legal como vocês trouxeram essa mensagem, né? De alerta, de carinho, de reflexão. A minha mãe se enquadra exatamente em tudo que vocês falaram, assim. É uma pessoa que viveu muito pros outros, né? Separada do meu pai, a gente tinha 2 anos quando ela separou. E ela viveu a vida dela pros outros. E ela se anulou, deixou ela de lado ali. Eu tive uma conversa com ela recentemente. Eu tive essa conversa com ela. Falei, mãe, você tem que olhar pra você, meu. Ela tem um arquétipo, né? A gente fala de heroína, né? Querer ajudar todo mundo. É isso. Mas aí a gente traz isso muito também na nossa mentoria. Ai, que legal. Seja menos coração, não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa dura, não. Mas seja também governante. Entende? É o que a Amália falou. Olhe pra você. Né? Tem uma postura diferente. E isso é tão legal porque isso gera admiração nas pessoas, sabe? E admiração no relacionamento é importante, na vida, na sua vida pessoal. Você ser uma pessoa admirável, isso te torna muito grande. Que legal. Que papo gostoso, hein, meninas? Não fala. A gente quer que as mulheres se prosperem, tragam junto os maridos. Muito legal. Poxa, tô muito feliz. Obrigado, viu? Obrigado pela presença de vocês. Poxa, foi incrível. Vocês percebem que eu fico anotando um monte de coisa aqui, porque eu fico com um chapéu de aluno, tá? Eu anoto um monte de coisa legal, porque são coisas que eu quero executar, que eu quero repassar para outras, né? E a gente rever aqui o episódio. Obrigado pelo tempo de vocês. A gente sabe que o tempo é precioso, né? E parar aqui vocês duas empresárias de alta performance, fazendo um movimento super legal no nosso mercado. Eu fico muito honrado. Obrigado de verdade. Quero que vocês façam aí as suas considerações finais. Se quiser mandar recado, quiser mandar beijo, fiquem à vontade. Agora a hora de vocês. Ale, vai lá, começa com você. Como eu falei, eu antes de ser, né, a planejadora financeira, a mentora, eu sou esposa, mãe, filha. Então eu quero agradecer a minha família, em especial meu esposo, porque se não fosse por ele estando como meu parceiro, seria mais difícil. Não seria impossível, mas seria bem mais difícil. Então eu quero publicamente, né, agradecê-lo por essa parceria. E o recado que eu tenho para dizer aí para todos que nos ouvem, né, é que planejamento financeiro com educação financeira, a gente consegue alcançar um crescimento financeiro sustentável. Qual é o match perfeito? Como que é o nome do seu marido? Gênesis. Um abraço pra você, viu? Depois quero conhecer ele, tomar um café com o Gênesis. Com certeza. Muito bom, legal esse reconhecimento. Legal. André, obrigado pela oportunidade, né? Família é a base de tudo. Eu falo... Vou ter que fazer meu merchan aqui, né? Por favor. Eu fui mãe solo e minha filha me tornou no melhor que eu posso ser. Hoje eu tenho uma filha linda, tenho muito orgulho. Minha amiga, minha parceira. Tenho muito orgulho da história de vida dela também. E eu me sinto muito honrado em poder fazer parte disso, de poder ajudar outras mulheres, sabe? Eu acho que a história da gente muda vidas, as vidas das mulheres são muito importantes. Nós estamos aqui à disposição para ajudar, para mentorar, para fazer com que as mulheres tenham uma vida diferente, que eu tenho certeza que a gente não quer ser uma estrela sozinha, né? A gente quer nadar com uma constelação. Uma constelação. É segurar na mão de uma e levantar, entendeu? Então é isso, a gente está aqui à disposição, agradeço mais uma vez.
Segue a gente lá no Financeiramente Feminina. Muito obrigada pela oportunidade. E até a próxima, né? E mandar um beijo pra Babi, né? Manda Babi, ó, recado pra você, viu? Ó, sua mãe aqui, espelho. Ó, beijo, tem aí como lindona. objetivo, Babi. Excelente pessoa e excelente profissional, né? Sim, Babi, conheço ela, tive a oportunidade de conhecer, muito legal. Meninas, obrigado. E pra vocês que ficaram com a gente até agora, meu imenso agradecimento. Espero que vocês tenham aproveitado um conteúdo aqui muito rico, cheio de insight. E coloquem em prática, pessoal. Começam a refletir aí sobre tudo que a gente falou, né? Vocês percebem que não é só sobre dinheiro. Tem muito a ver aqui com comportamento, né? Na maneira que a gente pensa. E com espiritualidade, com corpo, com alma. Aproveitem. Até o próximo episódio. Forte abraço. Valeu.